Oi, eu sou Maristela Rosa e este é mais um Comunique-se Bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a este espaço que a gente criou para conversar sobre comunicação, para trocar sobre especialmente comunicação online, para falar da internet brasileira, para falar do nosso consumo de comunicação, especialmente da produção de comunicação nas redes. Como vocês sabem, eu sou Maristela Rosa, sou criadora de conteúdo, eu sou jornalista e mestra em comunicação. E este curso aqui só existe por conta do apoio e do patrocínio de Deia Freitas, do Não Inviabilize. Então, sempre muito obrigada a Deia pela oportunidade, por acreditar nesse projeto, pela confiança, e a todos e cada um de vocês que voltam aqui, que assistem às aulas, que assistem aos vídeos, que comentam, enfim. Muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. A gente está nessa saga aí de compreender, né, como funcionam as redes sociais de forma geral e de forma específica. Então tem momentos que a gente vai falar de narrativa, tem momentos que a gente vai falar das ferramentas de cada rede. Então tem vídeos que falam especificamente de YouTube, que falam especificamente de TikTok, que falam especificamente de Instagram. Tem vídeos aqui que a gente fala de algoritmo, enfim, eu realmente considero o que a gente está fazendo aqui algo bem completo, assim, para compreensão do que é produzir conteúdo, do que é produzir comunicação nas redes, né? Sempre lembrando que nós estamos em 2023, neste caso aqui, este vídeo está sendo produzido em novembro de 2023, é uma coisa que eu sempre reforço, porque sim, as coisas se modificam, se transformam, na vida, no mundo, e quando a gente está falando de comunicação e comunicação online e redes sociais e maneiras que as pessoas consomem e ferramentas de redes sociais, essas coisas mudam mais rápido ainda. Muito rápido, é muito rápido o quanto uma rede não existia e logo ela se torna não só existente, mas fundamental na maneira como as pessoas consomem. Ela vai para o top 5, ela constrói uma relação das pessoas que muda todas as outras redes, enfim. Então eu sempre falo isso aqui porque é importante, porque daqui a 1, 2, 3 anos pode ser que exista uma rede social que seja importantíssima para entender as redes sociais no tempo futuro, e que eu não esteja falando aqui simplesmente porque essa rede ou não existe ou não é tão importante assim agora, neste momento. Mas a gente trabalha aqui em Comunique-se Bem para abarcar as coisas que são mais importantes neste tempo presente, e que ajude você aí a construir o seu conteúdo, ou a reconstruir o seu conteúdo, ou a traçar metas para um conteúdo que você já tem, ou para decodificar alguma rede que você ainda não esteja. Enfim, seja você alguém que já está aí nas redes produzindo conteúdo, ou alguém que quer começar a produzir conteúdo, enfim, este espaço aqui é para você. De verdade, espero contribuir aí com o seu crescimento nas redes, tá? E aí, o nosso tema de hoje é um tema bem especial, bem complexo, e que tem muito a ver com o meu trabalho, que é falando de mim para falar de nós, construindo o público e criando conteúdo. Para mim, pessoalmente, esse tema é muito especial por alguns motivos. Primeiro, porque a gente está numa saga aqui no Comunique-se Bem, de não só fazer com que vocês entendam a questão das redes, mas também entendam a questão de construção de público, né? Que é a parte mais difícil nas redes sociais, e muitas vezes é a parte que demanda mais tempo também, né? É a parte mais preciosa das redes, que é ter público, ter pessoas que se importam com você, ter pessoas que se importam com o seu trabalho, voltem para te ver e para te ouvir, né? É isso que toda pessoa que produz conteúdo quer, é isso que todo comunicador quer. Pessoas que te escutem, pessoas que confiem em você, né? A famosa credibilidade. Credibilidade não é só ter milhões de pessoas te ouvindo, né? Mas é ter pessoas que te ouvem uma vez e voltam para te ouvir 2, e voltam para te ouvir 3 e 4, e continuam te acompanhando e admirando o seu trabalho
e engajando nas coisas que você faz, sabe? Então essa é a construção de público. Esse tema tem muito a ver com isso, então por isso que eu acho ele muito importante também pra gente aqui, pra gente conversar, pra gente pensar sobre. Mas também por conta da questão do falando de mim para falar de nós, porque é um dos gatilhos que eu uso bastante na hora de pensar na construção de conteúdo, né? É algo que tem muito a ver comigo, é algo que tem muito a ver com a minha produção de narrativa. Então por isso que eu trouxe aqui também como uma dica de muitas vezes as pessoas ficam, tá, como eu começo? Eu até quero produzir conteúdo, ou eu acho necessário produzir, mas eu não sei por onde eu começo. Eu acho esse lugar de falando de mim para falar de nós algo muito útil, muito valioso mesmo, sabe? E aí, por que isso? Porque existem alguns gatilhos, né, que podem ser acionados na produção de conteúdo. E aí, quando eu tô falando de gatilhos, o que eu tô falando? Eu tô falando desse primeiro objetivo que você tem na hora de produzir conteúdo, dessa primeira premissa. O que eu quero na produção de conteúdo? Eu quero ensinar algo para as pessoas, então ensinar algo pode ser conteúdo realmente de educação, conteúdo de ciência, professores que vão para ensinar como fazer redação, mas também tutoriais, tutorial de maquiagem, tutorial de como colar lace, tudo isso tem como gatilho o quê? Ensinar algo para as pessoas, sabe? Os tutoriais, as aulas, esse vídeo tem como gatilho o quê? Ensinar algo para vocês, né? Então, o canal como um todo tem como gatilho isso, né? Ensinar algo. Então, as pessoas têm essa coisa de, bom, eu sei fazer bolo, então eu vou ensinar receita de bolo para as pessoas. Ah, eu sou um chefe de cozinha e eu quero expandir meu trabalho, então eu vou ensinar isso para as pessoas, enfim, né? Esse é um dos gatilhos que as pessoas usam, que é ensinar algo para as pessoas. Tem o gatilho também que é o de divertir as pessoas, o do humor mesmo, da comédia, né? Então a pessoa entende que ela é engraçada, que ela é divertida, ou que ela pensa em textos divertidos, que ela olha a vida de uma maneira que as pessoas acham graça dela, que as pessoas dão risada. Ela produz esse conteúdo na intenção de divertir as pessoas, né? Um conteúdo bem-humorado e tudo mais. Esse é um gatilho também, divertir as pessoas, né? Compartilhar uma opinião também é outro gatilho. Então, resenha de livro, resenha de série, resenha de filmes, tudo isso, ou pegar alguma coisa da atualidade, né? Pegar alguma matéria, alguma notícia e falar sobre. Tudo isso tem como gatilho o quê? Opinião, compartilhar a minha visão de mundo para as pessoas, com as pessoas, né? Dividir isso, né? Tem esse gatilho também. E tem o gatilho que é o gatilho de dividir experiências, né? Eu vi, por exemplo, uma garota trans, parecia bem jovem, parecia ter uns 20 e poucos anos, assim, contando que ela estava esperando já há meia hora uma garota que tinha marcado um date com ela, e aí ela estava lá e que ela estava achando que ela tinha levado um bolo. E aí, durante esse tempo de espera, ela estava compartilhando aquilo ali. E aí depois, no outro vídeo, ela veio explicando o que aconteceu e tal, e agradecendo as pessoas, falando que, tipo, ela tinha, sei lá, 200 visualizações e aquele vídeo pegou mais de 200 mil e tudo mais. E aí, por que isso? Porque ela estava usando o gatilho de dividir experiências com as pessoas, dividir o que aconteceu, né? Eu tava vendo outro vídeo também de uma moça falando, o que aconteceu comigo que eu entendi que eu não ia pegar a vaga. Logo na entrevista de emprego eu já tinha entendido que aquela vaga não era pra mim. E aí ela explica o que aconteceu com ela, que a primeira moça, ela foi a segunda moça a chegar na entrevista de emprego, e a primeira moça que chegou lá ficou meia hora na sala, e aí quando ela foi, a coordenadora só fez 2 perguntas pra ela e dispensou, e ficou tipo 5 minutos. Ela falou, ali eu já percebi, sabe? Ela tá dividindo uma experiência. E esses gatilhos, obviamente, podem formar um combo, podem ser aglutinados, assim, né? Você pode ensinar algo dividindo experiências, você pode divertir compartilhando opinião, você pode compartilhar opinião e ensinar algo, você pode dividir experiência, compartilhar opinião, enfim, sabe? Você pode juntar mais de um gatilho, assim. Mas muitas vezes o que acontece a gente não pensa nisso antes. E eu tô advogando aqui para vocês
que quando vocês forem produzir conteúdo, que vocês pensem nisso antes. O que eu quero fazer aqui? Bom, eu quero ensinar algo, eu quero que as pessoas saiam desse vídeo com a sensação de que elas aprenderam alguma coisa. Não, eu quero divertir as pessoas. Ah, eu quero ensinar algo, mas eu quero ensinar algo de uma forma divertida. Ah, eu quero passar a minha opinião dentro de algo que eu vivi, né? Então eu quero passar a minha opinião com a minha experiência. Eu quero falar da minha experiência e ensinar algo para as pessoas a partir disso, sabe? É interessante pensar nesses gatilhos, porque aí a gente fica muito mais atento ao nosso redor. Muitas vezes, quando eu falo para vocês que todo post é uma história, eu vejo que algumas pessoas ficam muito assustadas com isso. Tipo, eu não tenho história. E muitas vezes a gente acha que a história vai cair no nosso colo, mas não. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é a gente entender quais gatilhos a gente quer usar nos nossos conteúdos e ficar e observar o nosso redor, porque as coisas estão acontecendo. A gente só muitas vezes não presta atenção nisso, sabe? É como eu falei mesmo, né? Todo post é uma história, independente do gatilho escolhido, né? Independente de, bom, eu quero ensinar algo, ainda é uma história que você vai contar. Eu quero divertir, ainda é uma história. Eu quero trazer minha opinião, eu quero contar uma experiência, enfim. Todo post é uma história que você está contando para a sua audiência. Quando você chega de cara limpa na câmera e começa a se maquiar e se arrumar, aquilo é uma história que você está contando, sabe? E aí muitas vezes eu bato nessa tecla porque é muito importante que vocês entendam isso. Quando eu falo contar uma história, eu não estou falando de era uma vez no Reino Encantado, Mariazinho, Joãozinho e os dois. Não precisa ser assim. É contar uma história no sentido de as coisas têm início, meio e fim, sabe? Você está comunicando algo para as pessoas. É uma história que você está contando. E aí justamente essa questão do falando de mim para falar de nós, ela é uma maneira muito interessante de construir uma postagem, né? De construir a narrativa não só de um post, mas da construção do que você está fazendo na internet. E por que eu considero isso interessante? Porque você conta suas experiências e compartilha as suas experiências para as pessoas, né? E aí você pode gerar identificação com isso. Isso é uma coisa que eu prezo muito e isso é algo que eu percebo que traz muitas pessoas pra gente, sabe? Essa questão da identificação. A gente tá falando aqui, né, da questão de construir público. E aí uma das formas muito poderosas de as pessoas voltarem e te assistirem de novo, é justamente elas se sentirem identificadas com você. Elas perceberem que aquilo que elas sentem, aquilo que elas passam, aquilo que elas tinham na mente, elas não tinham nem como dar nome. Aquilo não acontece só com elas. Aquilo acontece com você também, sabe? E você está compartilhando aquilo, você está dividindo aquilo. Eu vejo muita gente, inclusive, reconstrói todo o seu conteúdo na internet muito baseado nisso, assim. Um exemplo que me vem à cabeça agora é a VTube, por exemplo. A VTube que tinha um conteúdo muito juvenil, né, muito infantil, assim, e aí ela reformulou todo o conteúdo dela. Agora o conteúdo dela é adulto, agora o conteúdo dela é sobre questões de maternidade e tudo mais. E como que ela conseguiu isso? Dividindo as experiências dela. Dividindo as experiências dela durante a gravidez, dividindo as experiências dela com o corpo dela, com as mudanças do corpo, com as mudanças na questão de ser mãe, como ela se sentia. E aí muitas mães olharam para aquilo e pensaram, meu Deus, não é só comigo que acontece. A VTube, que tem aquela vida, aspas, perfeita, a VTube que tem muito mais grana que eu e tudo mais, nananã, tá passando pela mesma coisa que eu passei. A VTube está falando dela para falar da experiência da maternidade. É justamente isso, eu falando de mim para falar de nós. E justamente gera o quê? Identificação. Sabe? Então eu acho esse um artifício, quando bem usado, muito poderoso, muito poderoso. E você consegue também construir uma comunicação autêntica. Afinal de contas, ninguém vai viver as coisas como você viveu.
E ninguém vai ter um olhar sobre as coisas que você viveu como você, sabe? Então quem vai conseguir contar as histórias que você viveu vai ser você. Até se outra pessoa viver algo muito parecido com o que você viveu, ela vai contar de outra maneira, ela vai sentir de outra maneira. Então quando você traz isso, você também constrói uma comunicação autêntica. E aí muitas pessoas, especialmente que estão começando na internet, elas têm essa dificuldade, né? De muitas vezes elas estão cheias de referências, elas querem fazer parecido com o outro, ou elas querem achar a própria voz delas no meio daquilo, mas elas não sabem como. E muitas vezes partindo das suas próprias experiências, das suas próprias vivências e contando isso e relatando isso, você consegue justamente trazer essa identificação, né? E essa voz própria, né? Essa maneira autêntica de produzir conteúdo. Isso é muito legal porque isso também gera com que as pessoas voltem para te ouvir, porque se elas gostarem daquela maneira que você fala, elas vão saber que, bom, para ouvir dessa maneira é só voltando aqui, não tem nenhum outro lugar que me ofereça isso dessa maneira, sabe? E aí é muito importante lembrar que para contar as suas experiências precisa ter um objetivo. Bom, então eu vou fazer uma lista das minhas experiências aqui e vou contar para as pessoas aleatoriamente? Não. O que eu quero com isso? Primeira coisa, né? O que eu quero de produção de conteúdo? Eu quero, sei lá, cultura pop. Então eu não vou contar da vez que eu fui arrancar um dente, se isso não tem nada a ver com cultura pop. Sabe? Então eu vou contar da vez que eu assisti um filme tal, e o que ele me fez pensar, o que ele me fez refletir. Sabe? Tem a ver com isso também. Bom, qual guarda-chuva aí tem a ver comigo dentro da internet que eu quero me fazer presente ali na minha produção de conteúdo? Segundo, quais são os gatilhos que eu quero acionar nesse conteúdo? Eu quero que seja um conteúdo divertido. Eu quero que seja um conteúdo que ensina algo para as pessoas, porque aí eu vou direcionar o meu conteúdo para isso, né? Eu vou direcionar aí eu contando as minhas experiências para algo que as pessoas reflitam a respeito, ou para que as pessoas aprendam algo a respeito disso. Né? Tem uma moça no TikTok que ela fala muito sobre segurança, né? Especialmente sobre segurança de mulheres. Então, sobre mulher que viaja sozinha, mulheres que alugam um apartamento e moram sozinhas. Então ela fala muito sobre, é importante quando você alugar a casa, trocar a fechadura. É importante quando você viaja sozinha que você não converse com estranhos. Se a pessoa chegar muito próxima, perguntar coisas sobre você e a sua viagem, não responda ou minta, nunca fale que você está sozinha. Enfim, ela dá esses relatos. E ela conta relatos que ela vive também, que ela passa dentro disso, sabe? Então tem isso, do que eu tô falando e como as minhas experiências cabem nisso aqui. E nos gatilhos que eu quero para dentro do meu conteúdo, né? E aí, esses gatilhos, eles servem justamente para quê? Para que você se pergunte por que aquilo é interessante para a audiência. Por que aquilo seria interessante para alguém que não me conhece, que não se importa comigo, que não sabe quem eu sou e que nem quer saber, parar para me ouvir. Eu sempre falo isso para vocês e isso é muito importante. A pessoa vai parar para ouvir isso aqui porque isso tem a ver com coisas que todo mundo tem dúvida, mas ninguém fala a respeito. Porque isso aqui é algo que é muito divertido, é muito engraçado essa história. Porque isso aqui gera uma reflexão de vida que muitas pessoas fazem. Isso é muito importante de se perguntar e eu sempre falo isso para vocês. Se pergunte isso antes, porque isso te poupa muito trabalho. Porque se você fica gravando coisas que você nem sabe por quê, nem sabe pra quê, nem sabe porque seriam interessantes, e aí muitas vezes você posta e se frustra. E isso acontece muito com pessoas que têm páginas, ou que a pessoa está começando, ou que ela tem uma página relacionada a algum serviço que ela presta, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não pensam justamente nisso. Que história que eu estou contando e por que essa história seria interessante para as pessoas que vão passar por aqui, que vão passar por esse conteúdo, que vão passar por esse post.
Então tem essa questão de, bom, o que faria as pessoas pararem aqui para ver o meu vídeo? E não precisa ser só tragédia, tá? Não precisa ser só coisa ruim. Pode ser coisa legal, coisa divertida. No outro vídeo, né, na outra aula, eu falei sobre a papelaria que ficou com coisas estocadas dos anos 80 e 90 no estoque. E aí estavam trazendo para as pessoas e colocando à venda de novo. Né, e quantas pessoas estavam fascinadas com aquilo, com as lancheiras da Xuxa, os cadernos de Sandy Júnior, enfim. Não precisa ser só coisa ruim, mas é bom e importante, mais do que bom, é importante parar e pensar. Tá, por que essa história que eu quero contar aqui, como que ela impacta as pessoas? Por que as pessoas parariam para ver isso aqui? E isso justamente impacta até no formato que você conta a história, né? Pensar nisso faz também com que você pense justamente na dinâmica que você vai conduzir para contar aquela história. Você não vai começar contando, então, gente, em 1997, quando eu tinha apenas 5 anos de idade, não sei o que. Você vai começar o vídeo assim, as pessoas vão embora, porque por que eu quero saber o que aconteceu em 1997 quando você tinha 5 anos de idade? Sabe? Começa o vídeo, é uma coisa que eu sempre falo pra vocês também sobre vídeo curto. Começa, gente, isso é uma coisa que vocês nunca vão poder falar. Vocês que estão aqui no Comunique-se Bem nunca vão poder falar de, eu não sabia. Que é começar o vídeo já pelo assunto principal, pelo assunto importante. Porque às vezes que eu já falei isso aqui pra vocês, vídeo curto você começa já, falando o que tem que ser dito. Puxando a pessoa pra dentro do vídeo. Isso é muito importante. E aí, quando você pensa por que esse assunto seria importante, interessante, você já esquematiza aí a maneira que você vai contar a história a partir disso. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas falando de mim, para falar de nós, falando de mim, eu que ninguém conhece, eu que, enfim, não sou famosa, não sou nada, falando de mim. Sim, justamente, falando de si. Falando das suas experiências. As pessoas têm essa coisa de, mas eu não quero expor a minha vida, né? Eu não sou um influencer, eu não quero viver de mostrar minha casa, de mostrar minha vida, de mostrar minhas coisas. Especialmente pessoas que têm páginas comerciais, né? Sei lá, manicure, a pessoa que tem um bar, a pessoa que tem um restaurante, sei lá. A pessoa ela não quer falar dela mesma, né? Ela não quer dividir sua vida íntima, mas o falando de mim não tem a ver com mostrar tudo da sua vida, mostrar todas as coisas. E aí, quem vai construir a medida do que quer mostrar sobre si é você, como criador de conteúdo. Né? Então, quando eu falei, por exemplo, em outras aulas que eu dei o exemplo da manicure, dela falando mostrando aquela unha e o desafio que foi construir aquela unha porque a cliente chegou e estava com a unha toda ruída, ou porque a cliente chegou e ela tinha um desejo de fazer uma unha super trabalhada, super colorida, que foi um desafio para ela. Isso é a manicure falando de si, falando sobre como para ela foi um desafio, como que foi encarar aquilo. Sabe? E isso não quer dizer que ela tá falando da vida dela, que ela tá falando da intimidade dela, que ela tá falando onde ela mora. Vocês percebem o que é o falando de mim? O falando de mim é trazer alguns elementos sobre a sua vivência dentro do conteúdo que você quer tratar e colocar ele no conteúdo e colocar ele na narrativa que você está criando. Porque isso é contar uma história que gere identificação, que aproxime as pessoas. Mostrar para as pessoas que tem uma pessoa ali, vivendo, sentindo, aprendendo, tendo opiniões, tendo desafios a passar, tendo alegrias a compartilhar. Percebe? Então não é sobre pegar toda a sua vida, todo o âmbito da sua vida e colocar no seu conteúdo. Não. Primeiro é se perguntar sobre coisas que você viveu, o que tem a ver com o seu conteúdo. E aí tem justamente essa questão também de como a sua vivência se relaciona com a sua audiência. A minha audiência, ela é muito construída com relação a tratar de questões raciais, com relação a tratar de protagonismo negro, de autoestima preta,
sabe? Então isso se relaciona muito com a minha audiência. Se relaciona muito com a minha produção de conteúdo, sabe? Porque a minha audiência, ela tá pronta para me ver falando sobre isso, né? A minha audiência, ela espera que eu trate sobre isso. Claro, a maneira com que eu vou tratar, eu escolho, mas isso se relaciona diretamente com a minha audiência, justamente porque a minha audiência também é uma parcela muito grande de pessoas negras. Porque eu construí essa audiência, né? Nós construímos no Papo de Preto essa audiência, porque desde o começo a gente falou muito sobre isso, muito sobre questões raciais, muito sobre autoestima preta, muito sobre estética preta, sabe? Então falar sobre isso, falar sobre a minha relação com os meus traços negroides, se relaciona muito com a minha audiência. Se eu tivesse construído uma audiência falando sobre quadrinhos, por exemplo, quando eu quisesse falar sobre a minha relação com os meus traços negroides, talvez não, com certeza a minha audiência olhasse e falasse, tá, mas por que você está falando disso? Ou como isso se relaciona com a gente está aqui para falar de quadrinho, sabe? Então tem que ter muito isso também, como isso que eu quero contar se relaciona com o meu conteúdo e com a minha audiência. Porque quanto mais se relaciona com a sua audiência, mais tem essa questão da identificação. Então eu percebo que sempre que eu falo sobre essa questão de estética, por exemplo, isso se relaciona com a minha audiência. Quando eu falo sobre mulheres negras e autocuidado, isso se relaciona com a minha audiência. Então se perguntar sobre isso, essa narrativa que eu quero construir, essa história que eu quero contar, como ela se relaciona com o meu conteúdo e como ela se relaciona com a minha audiência. Ou com a audiência que eu já tenho estabelecida, ou com a audiência que eu quero estabelecer. Né? Que audiência eu trago com esse meu vídeo, com essa minha narrativa, com essa história que eu tô contando, né? E aí, outro ponto muito importante que é: criador de conteúdo não fica esperando história cair no colo. Não vai vir algo pronto para você. Nunca vai. Então, o que você tem que fazer? É olhar para sua realidade de forma a captar as histórias que você está vivendo. Porque sim, você está vivendo histórias. Você pode achar que não. Você pode achar que não tem nada a ver. Você pode achar que todo mundo vive coisas muito legais e eu não. Mas você está vivendo histórias. E histórias não precisa ser nada mirabolante. Histórias pode ser você sentada assistindo a um dorama e aquele dorama te fez pensar que você queria viver um romance daqueles, e aí você parou para pensar em como a gente fica esperando um romance que não existe na vida real acontecer na nossa vida. Por exemplo. Então é importante isso, você entender, você está sempre vendo histórias e não vai cair do céu uma história pronta, linda e maravilhosa para você, não, se você não estiver atenta. Isso é muito uma coisa do jornalismo, inclusive, né? É uma coisa que eu aprendi na faculdade de jornalismo. Esteja sempre atento, sempre atenta ao seu redor e a si mesmo. No caso da criação de conteúdo, no caso falando de mim para falar de nós, esteja sempre atento a si mesmo. E aí tem essa questão também de dosar isso, porque quando a gente fala que o criador de conteúdo não tem descanso, é justamente por isso, porque a nossa cabeça está sempre trabalhando, a gente está sempre pensando em histórias para contar, muitas vezes a gente está vivendo uma coisa e já pensando em como vai contar aquela coisa depois, sabe? Então tem que saber dosar isso, mas é importante sim estar atento. E uma coisa que eu faço muito eu tenho um grupo comigo no WhatsApp, que é um grupo só eu comigo mesma. E aí eu anoto tudo que eu tenho de ideia para vídeo, eu anoto ali. Você, sei lá, se você quer ser uma coisa mais digital, tem um caderninho como esse aqui e anote coisas. E gente, anota, porque esquece mesmo. Às vezes depois eu tô num dia de gravação, assim como eu tô hoje, aí eu vou lá e vou pegar e falo, meu Deus, eu tive essa ideia aqui, meu Deus, essa ideia é muito boa. E eu não lembrava mais daquela ideia. Então não fica com aquela coisa de, não, vou lembrar assim. Não vai lembrar. Então anota. Num grupo de WhatsApp com você mesmo, num bloco de notas, no computador, num papel, num caderno, onde for. Anota num lugar que você vai voltar depois para ver. Porque não adianta você anotar e você voltar só depois daqui 5 anos. Não, no lugar que você esteja mexendo, que você volte para ver depois, né? Então anota. É importante, porque a gente está vivendo coisas, você tem uma ideia. Acontece muito isso comigo. Sempre aconteceu.
de eu estar conversando com meu marido, de eu estar conversando com meu amigo. Eu e a Natália, a gente tinha muitos vídeos que nasciam das nossas conversas. De você estar conversando com a pessoa e falar, putz, isso aqui daria um vídeo muito legal, essa reflexão. E anotar, sabe? Anotar um tópico, anotar um título, um tema de vídeo. É muito legal fazer isso, porque aí você vai ter ali um registro de experiência que você viveu, de coisas que você pensou, e aí depois, mais pra frente, você grava. E aí muitas vezes as pessoas ficam, nossa, mas como aquela pessoa tem tanta coisa pra contar, tem tanta criação de conteúdo, eu não consigo. É só estar atento ao seu redor, as coisas que você vê na televisão, as coisas que você assiste, as conversas que você tem, tudo pode virar assim conteúdo, história pra você contar. Como eu disse, é sempre muito importante dosar isso, no sentido de nunca olhar é ruim, nunca olhar pra isso é ruim, porque depois você fica com a sensação de que você não tem nada pra dizer e você tem. E também só ficar olhando pra isso não é uma coisa boa, né? Porque senão você nunca desliga. E muitas vezes acontece isso com o criador de conteúdo. Eu já vivi isso algumas vezes, de nunca desligar, de achar que tudo poderia virar conteúdo e tudo mais. Mas é bom equilibrar tudo isso. Então, por todas essas questões, eu acho que essa premissa, né, do falando de mim para falar de nós é muito interessante na construção de narrativa para produzir conteúdo. É muito legal. É uma coisa que traz as pessoas para perto, que possibilita que você realmente construa algo autêntico, algo seu. E você consegue dosar ali o que entra de seu e o que entra de coisas que você quer trazer pro público no geral, né? No sentido de nós como pessoas, como humanidade, como mulheres, enfim, sei lá. Dependendo do conteúdo que você quer trazer, nós passamos por isso, né? Não só eu passo por isso, não só você passa por isso. Enfim, espero que esse conteúdo tenha sido bacana para vocês, que tenha dado uma sugestão interessante aí para pensar conteúdo, porque eu acho realmente algo muito legal e algo que eu faço há bastante tempo e que me ajuda muito, que me norteia muito na hora de produzir conteúdos. E acho que os conteúdos que eu mais gosto de ter feito, os conteúdos que mais tiveram alcance, assim, que eu já fiz até hoje na internet, foram muito calcados nisso, não falando de mim para falar de nós, né? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pelo apoio, desculpa pelos latidos, é a Nala, minha cachorra aqui, que tá latindo pra caramba, mas é isso, um beijo enorme pra vocês. Essa é a última aula do mês, então vejo vocês em dezembro. Beijo enorme, até lá. Tchau!